Shalom, shalom. Vamos continuar, né? Eu quero ler aqui o texto em Lucas 15. Nós ainda vamos finalizar a parte da orfandade, né? Mas quero falar um pouco de paternidade hoje também. E posteriormente, se não der nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre identidade. São temas extremamente importantes, porque a gente que faz atendimento, a gente que lida com dores de pessoas, nós temos presenciado, nós temos testemunhado que a base de todos os problemas está na questão da orfandade, né? E o órfão, ele é adotado por Satanás, né? Inimigo. Por isso que ele luta para destruir a nossa visão de paternidade, nossa, a nossa, a nossa fé, né? No que o Eterno é nosso Pai. Porque ele não pode tocar nos filhos, né? O filho não entra debaixo dessa atmosfera de orfandade, de rejeição, de abandono, né? De tristeza, de solidão. Então, o inimigo, desde quando a gente nasce, ele já trabalha para destruir a questão da paternidade. Lucas 15, do 11 até o 31. E Yeshua continuou: Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e direi a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloque um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e lhe perguntou: O que está acontecendo? Este lhes respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Nós sabemos que essa mensagem ela é pregada e dá para explorar diversos temas, né? Mas aqui nós temos a figura da paternidade, nós temos a figura de dois irmãos, né? Quando a gente olha, se nós olharmos com os olhos naturais, o que que a gente vai ver? Ah, mas Deus foi injusto, né? Porque o outro obedecia, porque o outro fazia, porque o outro trabalhava, porque o outro, né, estava sempre junto. E o filho mais novo, diferente, irresponsável, foi fazer.
gastar tudo, né? Mas quando a gente olha com os olhos espirituais, nós conseguimos ver que o filho que estava ali, o mais velho, ele nunca esteve numa relação de pai e filho. Se você prestar atenção no texto, você não ouve nenhuma hora ele falar, assim, ele chamar, nossa, meu pai, eu amo meu pai, por isso que eu falo, eu faço isso por meu pai e tal. Não, ele entristeceu, se indignou porque o pai estava tratando o irmão daquela forma. E nós podemos também ver duas coisas aqui. Aquele que entende que, mesmo pecando, vai, faz tudo errado, mas chega uma hora que ele entende e ele volta para aquela atmosfera de paternidade. Ele sabe que ele pode contar com seu pai. E ele vai com humildade, porque ele não vai, não, eu vou chegar lá e eu vou, de novo, eu vou ser filho e eu vou ter todas as regalias. Não. Ele fala que ele quer ser um empregado, né? Porque ali Deus já tratou ele no tempo que ele passou trabalhando fora, né? Só que quando esse caçula volta, ele se humilha, ele pede perdão. E ele vai e recebe essa unção do pai dele. Porque o pai manda trocar as vestes, né, que estava suja, colocar um anel, que é a identidade, né, de filho de quem ele era, e uns sapatos, né? Então, porque os sapatos iam levar ele ao caminho, ao destino dele. Então, nós podemos ver isso, irmãos, dentro do corpo de Cristo. Muitos estão frequentando igrejas mas não tem a revelação da paternidade. E nós sabemos que a paternidade só pode ser revelada a nós pelo Espírito de Deus que habita em nós. Só Ele pode nos levar a reconhecer a Deus. Não como um feitor de escravo, não como Deus que está longe, que está no trono, que é todo-poderoso, e eu não posso tocar nele, eu não posso chegar até ele, né? Então, nós, quando entendemos, quando temos o discernimento, a revelação que o Eterno é Pai, e se precisar nos corrigir, ele vai corrigir, porque ele diz que só corrige os filhos. Então, muitos estão vivendo na igreja, mas não conseguem ter uma adoração genuína, não conseguem estar na presença do Pai de uma forma leve, sempre aquele peso, aquela obrigação, como se Deus estivesse pondo uma arma na nossa cabeça para dizer: se você não fizer isso, eu não te amo, se você não fizer isso, você não é abençoado. O amor de Deus é incondicional. Então, todas as vezes que nós vamos trabalhar com pessoas feridas, o primeiro olhar nosso é como ele se comporta como o filho mais novo, que está retornando à casa do pai, se arrependido, mas que consegue perceber, né, esse amor, ou o filho mais velho, que está naquela correria de fazer, fazer, fazer para ser amado, para ser reconhecido. E nós entendemos que o religioso, irmãos, todo religioso ele é órfão, porque ele sempre acha que tem que fazer algo para ser amado. Tem que haver algo que ele possa fazer. Mas a palavra diz que não. Yeshua foi porque Deus nos amou de tal forma que deu seu filho para morrer pelos nossos pecados, para nos substituir. Que grande amor é esse? Então, irmãos, é um lugar espiritual que nós precisamos tirar as pessoas. Nós precisamos levar elas a entender que o Eterno é Pai. Ele não é um feitor de escravo. Somos servos? Servos na hora que vamos usar o nosso chamado, o nosso propósito, o nosso ministério para fazer algo para o Senhor, para as pessoas, porque fazer para o Senhor é fazer para o próximo. Então, nós precisamos ter essa revelação, esse discernimento. Irmãos, não há cura se não houver essa revelação. Então, como é que eu vou começar esse processo? Fazendo como filho mais novo. Eu pequei, eu fiz errado e agora eu estou voltando. O Senhor pode me tratar como o Senhor achar melhor, mas Ele nunca vai tratar a gente da forma que o diabo trata. Ele vai nos tratar com esse amor que não tem como medir, esse amor
que não tem como mensurar, é algo assim que a nossa mente humana não consegue compreender. Então, nós dependemos do Espírito Santo, né? Então, é, sabemos que Satanás trabalha desde quando nascemos para roubar a nossa paternidade, a nossa revelação. Então, eu preciso trabalhar também e entender que a minha identidade é uma marca de Deus, do eterno. Eu reconhecer a minha identidade faz a diferença no mundo espiritual. Irmãos, tem muitos que estão exercendo o ministério, mas estão debaixo dessa atmosfera de orfandade. São pessoas que vivem uma vida miserável, eu estou dizendo miserável de vida financeira, emocional, relacional, ministerial, de todas as formas. Por quê? Porque ele acha que ele é empregado, ele acha que ele é um funcionário de Deus. Ele não teve a revelação, do Eterno como seu pai, né? Vimos que a primeira coisa que o inimigo quer roubar de nós é a figura de paternidade. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai usar, né? Porque sabendo que ele tocando na paternidade, né? Trabalhando para destruir a nossa figura paterna e materna, né? Porque a união dos dois revela a paternidade do Eterno. Então ele quer fazer isso para quê? Para ativar em nós uma perseguição do espírito da orfandade. Então aí eu sou coberto, né, por um véu espiritual que eu não sou visto para ser abençoado. Então, a orfandade, ela não está ligada somente, irmãos, à questão de pessoa que perdeu pai e mãe, mas a ausência da figura paterna, sabe? Mesmo estando presente fisicamente, mas desenvolve uma atmosfera de solidão e falta de identidade, né? Nós podemos estar ali vendo o nosso pai, mas nós, quando olhamos para Deus, olhamos, nossa, Deus é igual ao meu pai. Ele é ausente, ele não é carinhoso, ele não é amoroso. Meu pai não coloca limite. Meu pai, quando não é muito duro, ele é permissivo demais e também é prejudicial. Então, a dificuldade que nós temos é orar com essa pessoa para ela chegar numa revelação que o pai biológico não não pode continuar representando a figura do Eterno, a figura do Deus Pai. Por quê? Primeira coisa para quebrar o padrão, se nós não quebrarmos esse padrão que nós viemos da nossa família com pai e mãe, nós vamos reproduzir. Então, você pode notar, todas as vezes que nós temos problema e falamos de pai ou falamos de mãe, o nosso comportamento, principalmente no pecado, na forma de tratar, tudo é igual. Então, para eu quebrar esse padrão, eu preciso perdoar os meus pais, eu preciso cumprir o mandamento que manda honrar. O que que é honrar? É eu reconhecer a debilidade dos meus pais, a fraqueza dos meus pais, o pecado dos meus pais, a quantidade de amor que faltou para eles, né? Como foi, a presença do pai e da mãe na infância, o que que ele viveu. Então, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, eu preciso reconhecer, faltou tudo isso para eles, então eles me deram. Então, hoje eu vou dizer, então, vocês estão abençoados, estão perdoados, para que esse padrão seja quebrado. O perdão aos pais e respeitar como eles são, isso é honrar pai e mãe, né? Então, nós temos às vezes uma dificuldade de fazer a diferença entre obediência e honra. Então, honra é eu saber o limite deles e o que eles puderam dar. Agora, eu vou obedecer os meus pais se eles estiverem de acordo com a palavra. Se eles estiverem fora da palavra, ou se eles são abusadores, eu preciso me afastar, me curar, me libertar, e aí eu conseguir relacionar, né, de forma tranquila, sem peso e poder prosseguir. E o perdão é fundamental, irmãos, porque se você não perdoa, é como se tivesse cordas e cordas amarradas na sua cintura. Você não sai do lugar.
Eu estou dizendo que você pode até caminhar fisicamente, mas nas outras áreas você não caminha. Financeiramente, emocionalmente, no relacionamento, com os filhos, não caminha, não prospera, não é abençoado. Então nós precisamos trabalhar em nós e naqueles que nós vamos ajudar. Fica claro nessa parábola que Yeshua conta sobre o filho pródigo que é essa diferença. O religioso, que era o filho que estava ali cumprindo tudo, era um órfão e tendo o pai. Quando o pai fala para ele, mas meu filho, você está comigo, tudo que eu tenho é teu. Você, se você era só me avisar, não, pai, eu vou pegar um novilho, vou fazer um churrasco agora esse final de semana com os meus amigos e tá tudo bem. Mas ele estava na presença do pai, mas não entrou na atmosfera de paternidade. Irmãos, isso é para eu chegar a ter esse entendimento demorou muito, né? Mas glória a Deus, eu tive um pai biológico que não foi um empecilho para eu reconhecer, ter facilidade de ter esse relacionamento com meu pai, né? Teve outras coisas, mas graças ao Eterno foi mais fácil tratar, né? Ao observar o filho mais velho, temos muita coisa a observar sobre o espírito da orfandade. Vejamos alguma das características desse espírito. Primeiro, todo órfão, ele tem ausência da alegria na vitória de outra pessoa, ou do pai, do irmão, de quem está próximo. Quando uma pessoa está na frequência da orfandade, e ela raramente fica lá feliz pela alegria de outro, com exceção se ela promover essa alegria a outra pessoa. Mas geralmente o órfão não gosta do som da alegria, não gosta da festa, pois ele sempre está na atmosfera de injustiça. Ele sempre pensa que está sendo injustiçado, excluído e rejeitado. E muitas vezes, irmãos, não está acontecendo aquilo. Mas lembra que eu falei que Satanás ele faz isso na infância? Eu aprendi uma coisa com o Senhor, para que eu fosse liberta no tempo, com relação à maternidade e algumas questões da paternidade, eu precisei, irmãos, ter uma revelação que o diabo editou minha história. Eu não li isso no livro, eu não li isso, não tinha na Bíblia, mas quando eu comecei esse processo de cura, o Senhor me disse, ele me disse essa palavra. A sua história está editada. E aí eu fui orar e eu fui buscar na palavra verdades que quebravam essa estrutura na minha cabeça, na minha mente, para que tudo que Satanás fez, o que que ele fazia? Ele pegava, por exemplo, minha mãe acordava sempre à noite para cuidar da gente. Eu tinha bronquite. Eu não lembro dela levantando à noite. Eu lembro só do meu pai. E meu pai fez isso algumas vezes. Então o diabo ele fez isso. Ele editou a minha história para eu acreditar naquilo e aí eu ter problema com a minha mãe. E eu olhava e eu me sentia desse jeito, sabe? Tudo que fazia era para me rejeitar, era injustiça comigo, porque não me amava. Então, irmãos, é uma situação muito ruim, porque você não acessa o coração de Deus nesse ambiente de orfandade. Você não consegue estar na presença dele e saber que ele te ama, mesmo se você não fizer nada, sabe? Se você estiver sentado só ali conversando com ele, ou se você estiver só parado ali, ele vai te amar, mesmo se você tá ali um dia inteiro sem mexer em obra, sem fazer atender, sem ser usado para fazer qualquer coisa no templo, ele vai continuar te amando. E isso, irmãos, é difícil, porque nós vemos de uma criação muito voltada para a religiosidade, do estar, Deus está feliz conosco se nós estivermos fazendo algo. Na verdade, a conquista do próximo se torna uma ofensa para a pessoa na atmosfera de orfandade, pois ele pensa que a conquistaste tem que ser de modo duro e cruel. Ele acha que é assim, né? Para ele conquistar é de modo duro e cruel. E o outro está ali feliz, está ali cantando. Pois assim sua vida, sem facilitador,
pois assim foi sua vida, sem um facilitador ou um instrutor. Em Lucas 15:25, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças, e isso deixou ele indignado. Que ao entrar, ele vai lá, né, para procurar, né, ele não vai nem no pai. Você vê que ele vai ao empregado perguntar o que que estava acontecendo. Lucas 15:28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, né? Tentar mostrar que era necessário, né? Que o irmão dele tinha voltado e era necessário ali estar se alegrando, né? O senso de justiça elevado e distorcido dele. Veja aqui que tanto o pai como toda a casa feliz pela chegada do filho que havia se perdido em todos os sentidos, mas uma pessoa que estava sobre a atmosfera de orfandade, ele terá um senso de justiça muito elevado e nunca conseguirá entender a dimensão do amor, do perdão, da justiça e principalmente da misericórdia. Não consegue, sabe? E até na fala você vê, não, esse aí tem que pagar o preço, esse aí tem que ralar mesmo, esse aí tem que ser tratado por Deus, Deus tem que fazer justiça, tem que trazer juízo na vida dele. Então, nós vamos aprendendo até as palavras, as falas, para a gente discernir em que atmosfera aquela pessoa está. Um órfão nunca conseguirá viver a dimensão de misericórdia, pois para ele a vida nunca teve misericórdia. E assim passa a operar em um nível de justiça própria, e, consequentemente, ele passa a ser intolerante com os erros e defeitos das pessoas. E assim também ele se cobra de uma forma distorcida e maligna. Aí ele não procura, irmãos, fazer as coisas com excelência para em adoração ao Pai Eterno, mas ele procura fazer para ter reconhecimento, ele procura fazer para ter aprovação, ele procura fazer para mostrar o seu valor. Então, essas pessoas, elas não têm misericórdia. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos dessa libertação. Eu creio que se uma pessoa tiver na atmosfera de orfandade e outro irmão tiver condição de ajudá-lo, eu vejo assim que é 50% da cura e da libertação já acontece ali. Porque é assim gritante. São raras pessoas que vieram de famílias equilibradas, estruturadas, cheias de amor. Então, a maioria que vem para Cristo é porque está passando por perrengue, é porque está passando por luta, é porque está passando por prova. E aí eles vêm. Então, quando chega, acha que tem que pagar alguma coisa. Mas a palavra diz que foi pela graça, foi pelo amor, pela misericórdia, né? Porque nós estávamos perdidos, condenados à morte eterna. Mas o amor do eterno, ele nos resgatou dessa vida, né? Então, vale a pena, sabe, irmãos, ajudar pessoas para sair deste lugar de orfandade. Não é de uma hora para outra, não é só uma oração, né? A gente faz as quebras, tira a pessoa daquela atmosfera, ora com ela perdoa, renuncia, mas existe um processo onde ela vai conhecer ao Eterno através da palavra. E aí, muitas vezes, muitas dessas pessoas precisam de um discipulador, de um mentor, uma pessoa que instrui para que ela possa ter mais facilidade, né? Uma pessoa nessa dimensão e atmosfera nunca viverá a dimensão de paz, pois ele sempre está buscando aceitação e atenção. Pensa que pelo fato do seu sucesso, ele será aceito e por isso ele é intolerante com os próprios erros. E aí, irmão, em vez de procurar fazer com excelência, ele procura fazer com perfeccionismo, né? Que leva a gente a adoecer, né? Eu tenho que fazer tudo nos mínimos detalhes, eu não posso errar e não posso fazer menos, eu tenho que, cada coisa, irmãos, e demora, porque nós temos uma régua altíssima. Eu falo porque eu saí desse ambiente. Então, a gente tem uma régua muito alta. Então, a gente cobra de nós mesmos essa perfeição, né, esse perfeccionismo, quer fazer as coisas, né? Sempre está insatisfeito, sempre tem que fazer mais, sempre tem que fazer mais. E
a gente não tem misericórdia com as pessoas também, né? E aí, muitas vezes, nós confundimos o zelo pelas coisas do Senhor com esse perfeccionismo. É muito duro. Isso faz com que ele viva uma inconstância terrível em sua vida, tanto espiritual, emocional e financeira. Veja que o irmão mais velho, que operava na dimensão da orfandade, fica irado com a volta do irmão mais novo, pois seu senso de justiça era distorcido e, consequentemente, era intolerável o retorno do irmão. Mas ainda intolerável a festa pelo retorno desse irmão, pois ele tinha gastado toda a herança e o pai ainda ia fazer uma festa, ia gastar ainda mais, né, para poder receber esse filho. Mas só o Eterno sabe, né? Como é importante esse retorno, né? Porque a palavra diz que o Senhor não quer que nenhum se perca, mas que todos venham a se arrepender, né? Esse é o desejo do coração do Pai. Veja como já falamos anteriormente, que uma pessoa que esteja nessa atmosfera nunca conseguirá se alegrar com as vitórias alheias, mas sim se alegrará com as derrotas alheias. Todavia, como não consegue operar em um nível de misericórdia e compaixão, ela passa a dar valor em coisas e não em pessoas. Uma pessoa que está nessa atmosfera sempre dará muito valor às coisas, visto que isso é o resultado do seu esforço ou fruto da sua conquista. Por isso, ele sempre vai ser muito apegado a bens materiais e a títulos e honras. Pois, como já falamos, uma pessoa na orfandade sempre vai estar em busca de reconhecimento e aceitação. O nível mais alto de aceitação é as minhas conquistas e meus bens e posicionamento. Veja o que mais irritou este filho órfão que morava na casa do pai. É que mesmo o irmão tendo gastado a herança que tinha recebido, veja que a herança era do filho mais novo, quer dizer, o pai não deu a parte do filho mais velho para um filho mais novo, só dividiu. Então, eu estou vivo, 50% é meu, 50% é dividido em 25% para o seu irmão e 25%. Então, o pai só deu para o mais novo aquilo que era direito do mais novo, né? Ou seja, ele poderia fazer o que quisesse. Na visão do filho mais velho, o pai não poderia gastar mais recursos com esse irmão. Note que todo o foco é em honrar e gastar com esse filho que viveu uma aventura. Ele informou: veio teu irmão, aqui dizendo, né, o empregado, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Aqui temos uma característica forte de um órfão: os valores invertidos, pois para um órfão não importa a vida, pois temos que executar juízo. O que importa é as percas e os bens. E é doído, né, irmãos? Porque as pessoas que vêm, irmãos, elas estão totalmente dilaceradas, né? Por tudo que elas viveram no pecado, por todas as dores e traumas. E quando chega num lugar aonde ela deveria receber acolhimento, né, para ela sentir, né, verdadeiramente, né, o amor de Deus, aí muitos de nós agimos como o filho mais velho, né, com esse rigor, com essa dureza, né? Mas a visão de uma pessoa que tem um coração que recebeu paternidade, o mais importante é a vida, e não o que se perdeu, pois haverá sim consequência, mas isso não impede de se alegrar e festejar, pois o mais importante é a vida e não as coisas, né? Então, a gente sabe, irmãos, que essa pessoa vai pagar o preço, mas nós temos que ser aqueles que vão estender as mãos, porque quem vai julgar, quem vai dizer o que essa pessoa vai ter que passar para aprender alguma coisa é só o Eterno. Nós não somos qualificados para isso, porque nós não conhecemos a estrutura de ninguém. Só o Senhor, não conhecemos nem a nossa, né? Só o Senhor conhece. Então, nós precisamos orar para que o Eterno traga essa revelação aos nossos corações. Entretanto, era preciso, Lucas 15:32, que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, aqui tem as características, né, irmãos? E então, quando você for conversar, quando você for atender, for orar com alguém, observa as palavras.
Observa como ele vê, né, o outro, como ele vê é, o pai, a mãe, né, para você saber que atmosfera que ele está. E essas pessoas sofrem muito e elas precisam da nossa ajuda, elas precisam desse amor, né, desse acolhimento. E nós também precisamos estar disponíveis, irmão, para nos derramar por essas pessoas, em nome de Yeshua HaMashiach. Eu acho que vai ficar muito longo fazer a paternidade aqui, eu vou fazer outro vídeo.